Eu confesso pra vocês que o que eu vou contar agora, eu não sei muito bem como contar. Eu não sei muito bem como contar porque eu nunca tinha vivido isso antes. Eu nunca tinha acreditado nas pessoas. As pessoas que tinham vivido isso, tinham contado, eu nunca tinha acreditado nas pessoas, não por achar que a pessoa estava mentindo para mim, mas eu sou um cara muito prático, muito racional, então toda vez que alguém me narra uma experiência sobrenatural, procuro mais uma explicação lógica para aquilo. Então, eu não sei se isso é um encontro com Deus, eu não sei se isso é uma experiência com Deus, eu não sei se o correto do termo é Deus falando comigo, eu não sei, mas eu também nunca tinha passado por uma situação dessa igual a gente passou. Dia 2 de dezembro, numa segunda-feira, eu e a Vi, a gente recebeu uma notícia que a gente não queria receber. Era uma notícia que o Ravi tinha piorado. Nós estávamos, na época, no dia, na semana, com uma expectativa muito grande, porque Ravi vinha melhorando os exames dele. Eu estava em casa, era por volta mais ou menos de 11 da manhã, 11h30, não sei, a Vi me ligou, a Vi estava no hospital, e aí a Vi me deu a notícia. Estava lá embaixo, eu subi aqui pro quarto, isso aqui é o nosso quarto, e ajoelhei, fui rezar, ajoelhei. Eu não vou falar que foi pela primeira vez, porque eu acho que quando eu era pequeno minha mãe sempre me ensinou a rezar ajoelhado, mas depois que eu cresci, enfim. E foi exatamente aqui. Eu rezei aqui, ajoelhei aqui. Na minha oração, eu pedi para que Deus me mostrasse, que fosse muito claro comigo o que Ele queria da gente, o que Ele queria de mim. O que eu iria fazer? Eu ia atender, eu ia fazer qualquer coisa. E a única certeza que nós tínhamos durante todos esses dias, inclusive foi o que manteve a gente, assim, na medida do possível, calmo e o suficiente para a gente lidar com toda a situação. Era que Deus estava no comando de tudo. E por que a gente tinha essa certeza? Era unânime a opinião dos médicos em relação ao caso do Ravi. Eles chegavam, viam o raio-x, a radiografia, e falavam assim, como que essa radiografia desse bebê que estava na minha frente? Porque o Ravi clinicamente sempre esteve muito bem. O Ravi teve 2 quadros de hemorragia e não alterou nada a hemoglobina dele. O Ravi tinha todos os resultados de todos os exames, sabe, leucócitos, isso, aquilo, proteína, tudo, sabe o que a gente faz, exame de sangue? Estavam todos normais e os médicos falavam, não tem como, porque um caso como esse do Ravi, o bebê fica muito mal. O bebê tem que, às vezes o bebê precisa ser entubado, precisa colocar... E todos os médicos falavam, não tem como esse raio-x dessa criança, desse bebê na minha frente. E isso dava uma segurança pra gente, que era Deus falando, eu tô aqui. Tô arrepiado. Eu não sei se deu pra ver na câmera. Enfim, as luzes piscaram. Não sei se deu pra perceber, mas enfim. E aí, me perdi. E aí, na minha oração, eu pedi pra Deus, ajoelhado, pra me mostrar com clareza o que Ele queria da gente, porque eu sabia que Ele queria alguma coisa. A oração acabou, me deu na cabeça de assistir um filme chamado A Cabana, um filme muito antigo, onde narra a experiência, um final de semana com Deus. E aí, quando eu botei o filme, eu descia as escadas para pegar alguma coisa para comer. E nesse pegar alguma coisa para comer, a nossa geladeira tem um display como se fosse um tablet gigante assim, touch. E geralmente ou ela tá mostrando o que tem dentro da geladeira, era uma câmera e ela é como se fosse uma janela, ou se não, é uma tela como se fosse um grande post-it que onde você consegue escrever, deixar recado. Quando eu abri a geladeira para pegar o queijo, ela tava nessa tela, que é uma tela branca, com algumas coisas escritas assim, que escreveram. Eu abri e peguei o queijo. Quando eu fechei a geladeira, a tela já estava preta com um coração na tela. Um coração humano, não um coração da forma lúdica.
eu fiquei surpreso, não vou nem falar que foi um susto, foi, nossa, porque assim, eu não sabia o que estava escrito na tela, porque eu não prestei atenção, mas eu sabia que a tela estava branca, sabe, o olhar. E quando eu fechei a tela estava preta, com coração, não tinha aquele coração ali. E no meu reflexo, o negócio é touch, eu apertei na tela assim. Quando eu apertei na tela, começou a tocar uma música. Na hora eu fiquei mais surpreso ainda, eu falei, nossa, essa geladeira toca música? Eu não sabia que essa geladeira tocava música, porque essa geladeira, quando a gente comprou a casa, já estava na casa. E aí a Leinha, que trabalha com a gente, entrou na cozinha. Eu falei, você sabia que essa geladeira tocava música? Aí ela falou assim, sabia, foi eu que configurei. E eu falei, você configurou quando? Eu falei, você configurou quando? Ela, configurei ontem. Aí eu, mas você que colocou essa música? Ela, não, essa música não. E aí tá, a música estava tocando, só que eu não estava escutando o que estava a letra. Enfim, peguei o queijo, subi, assisti um filme. Inclusive, no filme tem uma passagem muito forte, que é onde Deus fala pro cara assim, você não entendeu, eu não posso evitar que a tormenta chegue, mas quando ela chega, eu posso fazer coisas impossíveis. Isso foi muito forte pra mim. E aí tá, passei o dia. Quando deu mais ou menos 9 horas da noite, o nosso motorista, o Cassiano, ele veio me buscar para levar para o hospital para a gente fazer a troca dos turnos. Eu ia para o hospital de noite, passar a noite, e a Vi voltava para dormir em casa. Porque a Vi é cheia de ponto, não tinha como deixar ela dormir numa cadeira. Quando eu entrei no carro com o Cassiano, adivinha? A música estava tocando novamente, ela já estava tocando. E eu sabia que era a música pela foto, só que eu nunca tinha escutado a música. E era um nome estranho, Casa alguma coisa. Era um nome que eu nunca tinha escutado, porque eu não tenho um costume de escutar músicas. Eu não sei se o termo correto é esse, tá? Se é música gospel ou música de Deus. Começou a tocar música e na hora eu entendi o que estava acontecendo. Na hora minha ficha caiu. Eu falei, não faz sentido. A música apareceu do nada na tela da geladeira. E agora a música tá tocando quando eu entro dentro do carro, e a minha pergunta para Deus na oração foi, me mostre com clareza o que você quer de mim. E Deus me conhece, Deus conhece todos nós, somos filhos de Deus. E aí Ele sabe que eu sou muito musical, eu tenho trilha sonora para tudo quanto é momento. E Ele sabe que a forma mais clara de falar comigo, de me passar uma mensagem, era com a música. E aí eu escutei aquela música e aquilo me emocionou, aquilo me invadiu de uma forma que era a clara resposta do que Ele queria comigo. E aí eu vou colocar aqui, ó, uns trechinhos da música para vocês entenderem o que era. Me convida para entrar na sua casa. Eu trago flores que trazem vida para essa casa. Toma teu trono, vem reinar. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Eu tiro a sujeira e deixo limpo. Isso eu fiquei muito, né? Para mim era claro o que estava acontecendo, era Deus comunicando comigo, era Deus me respondendo a minha oração de uma forma muito imediata. E aí eu cheguei no hospital. Na hora eu tive um insight, porque como o exame do Ravi de manhã estava muito ruim, toda vez que era um exame muito ruim, no mesmo dia de noite, faziam outro exame para ver se o de manhã tinha melhorado. E aí eu cheguei e falei com a Vi assim, amor, eu tenho certeza que esse exame de manhã, Deus colocou essas duas pneumatoses, só para vocês entenderem, o Ravi estava com vários gases na parede do intestino que tinha risco de romper, e se romper poderia levar a óbito. Era uma coisa muito séria a pneumatose. E aí eu falei, eu tenho certeza que essas pneumatoses Deus colocou ali para dar, mais uma vez, dar um recado pra gente, que Ele tá no comando, que não é pra gente seguir dessa forma, porque se não tivesse pneumatose, a gente ia seguir de uma outra forma, tinha um caminho para seguir. E era Deus falando. E eu falei assim, é Deus falando, deixa comigo. Vocês não entenderam ainda que o Ravi tá comigo? Vocês não entenderam? No meu tempo. Não vai ser no tempo de vocês. Vai ser no meu tempo. Confia.
Confia em mim. E quando o Ravi, só para vocês entenderem, quando o Ravi internou, ele tinha uma pneumatose. Levou 3 dias para sair. 3 dias. E do dia pra noite apareceu, e a gente estava fazendo exames diários para acompanhar, e ele estava por dia sem nenhuma pneumatose. Do domingo para segunda apareceu 2, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, quando fez os exames. 9 horas da noite fez o exame de novo, repetiu o exame para acompanhar essa pneumatose. E adivinha? A pneumatose, as 2 tinham praticamente desaparecido. Qual que é a probabilidade de 2 pneumatoses desaparecer em algumas horas, sendo que quando ele foi internado, uma pneumatose levou 3 dias para sair? Enfim, enfim. E aí, quando foi no domingo 8 de dezembro, eu fui à igreja e aceitei Jesus. E aí, a palavra do dia lá que eu fui, que começou assim. Aí vocês vão entender agora por que eu tô gravando esse vídeo, deixando isso aqui muito claro. O pastor começou falando assim sobre influência. Usou um caso da filha dele, que a filha dele estava matando aula na escola, e ele precisava explicar para a filha, e ela que estava influenciando as crianças a matarem aula, e ele precisava explicar para a filha dele como ela tinha que usar a influência dela para o caminho bom. E a primeira frase da palavra do dia que eu estava lá, que eu nunca, coisa mais rara do mundo aí, a igreja, e aí era isso. Aí na hora eu já fiquei chocado. E aí ele deu um exemplo de um cara que tinha um casebre tão pequenininho, e lá dentro dentro dessa casa que era tão pequena, ele reservou um espaço, um quartinho para Deus, para orar, para pedir prosperidade, para pedir família, para pedir tudo. E Deus deu tudo para ele. E adivinha? Não tinha nenhum quartinho, nenhum espaço para Deus. Ele esqueceu de Deus. E se você for pensar na minha vida, eu nunca tive uma vida difícil. Muito antes do Big Brother, Deus sempre me deu tudo. Eu sempre tive uma situação financeira muito boa. Tinha meu carro, a minha casa, minha família. Mas a gente fala com milhões de pessoas aqui, todos os dias. Acompanham a gente e agora demonstraram tanto amor, empatia, coisas que eu nunca rezei para ninguém. Eu nunca orei por ninguém. E tanta gente orou pelo meu filho, pela gente. Na verdade, eu nunca orei nem pra mim. Eu não sabia disso. Eu sempre tive Deus no coração, mas agora eu sei o que Ele busca comigo, intimidade. O que Ele quer agora, eu sei que Ele quer que a gente fale de Deus, quer que a gente seja testemunha. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, contando tudo o que aconteceu. Ele quer que a gente seja testemunha, que a gente testemunhe o que a gente viveu. Na semana que eu fui pra igreja aceitei Jesus, ele voltou a mamar, ele melhorou, veio pra casa. E tinha um outro detalhe também que foi importante. Na parte da música fala assim: eu tiro a sujeira e deixo limpo. A gente descobriu de uma maneira, depois que eu aceitei Jesus, é porque eu estou falando isso porque Deus age, Deus não manda recado, Deus age e age rápido. Nessa semana, a gente não contou aqui, mas nós descobrimos que uma pessoa do nosso financeiro estava desviando. Aproveitou dessa situação que aconteceu com o Ravi, porque ela sabia que nós não estávamos acompanhando as transações das empresas. Nós temos 3 empresas. Então ela aproveitou dessa situação toda para desviar dinheiro para a conta pessoal dela. E talvez da forma que ela foi fazendo, como ela foi fazendo com pequenos valores, talvez nós nunca descobriríamos, mas descobrimos de uma maneira. Depois eu conto sobre como foi isso. Enfim, até porque eu dei um prazo para ela devolver pra gente. Senão, enfim, esses 30 dias que o Ravi estava internado, ela desviou um valor muito grande. Tô contando isso para mostrar que tudo que Deus promete, Ele cumpre.
Na hora, eu sabia na hora que era Deus agindo, eu sabia na hora que era Deus limpando o que ele tinha prometido.